Senhor Embaixador, muito boa tarde e muito obrigado por nos dar a honra de ser o primeiro convidado do ciclo de podcasts da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa. Esta é uma iniciativa que nós decidimos encetar no sentido de informar as pessoas. Achamos que existe muita falta de informação disponível. E esta é uma informação que vai ficar no canal de YouTube da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa. Já temos, aliás, produzido muita informação interessante para as empresas, mas não só, para todos os interessados. E, portanto, é uma grande honra poder ter o senhor Embaixador como nosso primeiro convidado. Muito obrigado. Muito obrigado, Will. Muito obrigado pelo convite. E se calhar começava por fazer aqui só uma pequena apresentação, identificar aqui alguns momentos da sua carreira que o qualificam desta maneira. Embora não precise de apresentação, eu gostava de fazer, pode haver gente mais nova que não saiba. O senhor Embaixador foi Ministro dos Negócios Estrangeiros do governo de Durão Barroso, foi conselheiro diplomático durante 9 anos do primeiro-ministro Aníbal Cavaco Silva, foi ainda embaixador na NATO, na União Europeia, em Espanha. E juntou-se ao Ministério dos Negócios Estrangeiros em 1972. Portanto, ainda apanhou ali 2 fases interessantes, com passagens por Moçambique, Egito e Nações Unidas. Além disso, também muito importante, não posso deixar de mencionar, é vice-presidente do Conselho Estratégico da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa. Ora, muito bem, para hoje gostávamos de debater aqui, temos vários tópicos para esta conversa, mas há aqui 3 temas mais importantes. Por um lado, os 45 anos da relação diplomática entre Portugal e a China, que se celebram este ano. Por outro lado, também se celebram os 25 anos da retrocessão da administração do território de Macau para a administração chinesa. E, por último, falar do aspecto económico e do aspecto das empresas. Portanto, estes são os 3 temas. Indo diretamente aqui aos nossos tópicos de conversa e para lhe passar a palavra, poderia fazer-nos uma caracterização histórica destes 45 anos, desde 1979 até 2024? Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e, mais uma vez, poder participar nas iniciativas da nossa Câmara de Comércio, esperando que tenha alguma utilidade para os nossos associados e para as empresas. As nossas relações com a China foram sempre controversas, porque estiveram interrompidas no regime anterior chinês. Quando eu entrei para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, em 71, 72, nós ainda tínhamos relações diplomáticas com Taiwan. Eu lembro-me de ter tido ainda reuniões com gente da Embaixada de Taiwan. Depois, quando nas Nações Unidas houve a alteração, sobretudo por decisão dos Estados Unidos, a famosa visita do Kissinger a Pequim e o encontro entre Nixon e Mao Tse-tung, foi decidido cortar relações com Taiwan, mas não tivemos de imediato relações com a China. Curiosamente, e há um documento que está depositado na Biblioteca Nacional, foi um apontamento que eu fiz na altura, em 75 eu estava na Embaixada de Portugal em Moçambique e houve uma visita do então Ministro da Coordenação Interterritorial, que se chamava Almirante Vítor Crespo, e que me pediu para arranjar uma reunião com o embaixador da China, e ficou ali acordado que as negociações com a China decorreriam no que então ainda se chamava Lourenço Marques, em 75. Depois, tanto quanto o Almirante Crespo depois me contou, o Ministro dos Negócios Estrangeiros da altura, Mel Antunes, opôs-se a isso e disse: não, é em Paris. E foi Coimbra Martins, que era o nosso embaixador em Paris, que negociou, e em 79 tivemos as relações diplomáticas com a China estabelecidas, celebramos os 45 anos. Foram relações, no princípio, sem grande desenvolvimento. Ou seja, também Portugal atravessou algumas fases conturbadas na política, com alguma agitação quanto à nossa estabilidade na altura, e houve uma precipitação de alguns governos que queriam à viva força entregar Macau à China. E a China opôs-se.
A China disse, muito provavelmente por causa da situação em Hong Kong, que era distinta, disse: nós é que decidimos quando é que o faremos. Depois, como todos sabemos, houve a viagem do Presidente da República da altura, General Yanes, à China, acompanhado do Jaime Gama, que era Ministro dos Negócios Estrangeiros, em 85, e foi decidido. Portugal deu o sinal nessa altura que estava pronto para negociar. As negociações só se iniciaram sobre Macau. As negociações só se iniciaram em 86 e eu estava... 76? 86. 86 é Macau, claro. Macau, como referiu, porque Macau foi a data da viragem das nossas relações com a China. Eu estava, como referiu, no gabinete do Primeiro-Ministro e acompanhei, não diria minuto a minuto, mas hora a hora, as negociações com a China, embora formalmente não estava na delegação, e tive várias conversas na altura com o embaixador da China e até em Pequim. E a nossa negociação sobre Macau foi um sucesso. Em vários aspectos nós conseguimos aquilo que os ingleses nunca conseguiram na negociação de Hong Kong, designadamente quanto, por exemplo, à nacionalidade portuguesa para os habitantes de Macau, que eram portugueses até 82, quando nós mudámos a lei da nacionalidade, entre outros fatores. Ou seja, mas todos os macaenses que quiseram manter a nacionalidade portuguesa tiveram essa possibilidade. Todos aqueles que tivessem nascido até 82? Eram cerca de 100 mil nessa altura, os que nasceram até 82 e os seus descendentes. E os seus descendentes. Com alguma cautela. Porquê? Porque para os chineses, os habitantes de Macau são chineses. Claro. Para nós, esses são portugueses. Então, o acordo a que se chegou com a China foi o seguinte: os habitantes de Macau, que nós considerávamos portugueses, podiam e podem ainda hoje renovar o seu passaporte e o cartão de cidadão no Consulado de Portugal. Não podem, enquanto estão em Macau, invocar a nacionalidade portuguesa. Mas podem entrar e sair de Macau e viajar pelo mundo com o passaporte português. Que engraçado. Essa foi uma concessão dos chineses, que, por exemplo, os habitantes de Hong Kong não têm. Exatamente. Bom, foi uma das diferenças. Mas a transição e a assinatura da declaração conjunta significou uma grande mudança nas nossas relações, porque seguiu-se um período de 9 anos em que, sobretudo, o governo de Macau, nessa altura, com o general Rocha Vieira, que era o responsável pelo governo, fez as adaptações necessárias no plano das infraestruturas, a construção do aeroporto, por exemplo, no plano da localização das leis, a adaptação das leis portuguesas, no plano de desenvolver Macau, e para preparar Macau para o período de transição que começou em dezembro de 1999 e que tem 50 anos, até dezembro de 49. E este foi a grande alteração. Portugal descobriu a China outra vez. Nós que chegámos lá no século XVI, fomos os primeiros europeus a chegar e os últimos a vir embora, em 99. Portugal redescobriu a China nessa altura e começaram-se então a desenvolver mais contactos políticos e, sobretudo, mais relações económicas. Os chineses sempre tiveram connosco uma posição muito clara, penso eu que mesmo privilegiando-nos em relação a outros europeus. Conto-lhe um exemplo. Quando eu estava no governo, recebi em Lisboa, porque até não havia homólogo em Portugal, o vice-primeiro-ministro chinês. E numa conversa que tivemos, para além das conversas oficiais, eu convidei o vice-primeiro-ministro, lembro muito bem, a almoçar em Sintra, num sábado, no Lawrence, o famoso restaurante e hotel que o Essa de Queiroz tanto celebrou nos seus livros. E no meio do almoço, o vice-primeiro-ministro chinês perguntou-me o seguinte: o que é que Portugal acha se nós criarmos em Macau uma organização para as relações entre a China e os países de língua portuguesa? E eu disse-lhe:
Portugal está inteiramente de acordo. Ele perguntou-me, mas não quer perguntar ao Primeiro-Ministro e ao Presidente se não vale a pena. O governo português está de acordo. Faça favor. E 6 meses depois, a China criou o Fórum de Macau. A China teve o cuidado de nos perguntar, de querer saber a nossa sensibilidade, numa reunião particular e não na mesa das negociações, sobre se seria ou não útil para Portugal um organismo, é o único organismo internacional que há em Macau, para as relações com os países de língua portuguesa. Certo. Ou seja, nestes 45 anos, nós demos um impulso novo às nossas relações com a China, no plano económico e também no plano político. Além disso, a China também privilegiou Portugal de muitas formas, a ponto da importância do investimento chinês em Portugal. Nós somos, ainda hoje, o segundo maior investimento chinês na Europa per capita. Se nós fizermos a análise per capita, o primeiro é a Finlândia, depois da compra da Nokia e de outros investimentos. A Finlândia é um país com menos de metade da população portuguesa, mas nós somos o segundo maior investimento per capita chinês na Europa. Ou seja, nós não só temos que agradecer à China as negociações sobre Macau, onde fomos mais bem tratados que o Reino Unido, por exemplo, como temos que agradecer à China o investimento em Portugal, e nós, pelo nosso lado, privilegiamos a China, quer no plano bilateral, quer também no contexto da União Europeia, e o nosso comércio externo com a China, penso que já falaremos disso, também cresceu em consonância com as boas relações políticas, que eu acho que vamos ter que fazer algum esforço para manter, sobretudo para ultrapassar alguns ventos mais ruidosos que nos chegam de Bruxelas. Muito bem, muito bem. E penso que nesse plano da relação e da confiança que existiu, e que terá sido muito nesses últimos 7 anos, 8 anos, em que esteve o general Vasco Rocha Vieira, que conseguiu gerir isso de uma forma muito positiva e construtiva, aliás, em conjunto com o lado chinês, mas correu muito bem, e que o próprio embaixador Duarte Jesus costuma dizer muito que é um case study em Harvard de como é que um país tão pequeno conseguiu gerir tão bem uma questão tão sensível como era a entrega de um território que estava sob administração estrangeira, que no fundo éramos nós que estávamos na altura de fazer essa administração. Sim, olha, acho curioso o que refere, é evidente que o meu colega e amigo Duarte Jesus refere isso. Aqui há uns 5 ou 6 anos fui convidado pela Academia Diplomática de Malta para fazer uma conferência para os jovens diplomatas que estavam lá de 14 países, da Palestina, da Líbia, da Tunísia, do Senegal, enfim, 14 países, sobretudo do Médio Oriente, mas também da África. E pediu-me o diretor da Academia Diplomática para falar sobre as nossas negociações com a China sobre Macau. E eu perguntei porquê. Ele disse, porque estamos todos muito curiosos de saber como é que um pequeno país como Portugal conseguiu negociar com uma grande potência como a China e ter melhores resultados que os ingleses obtiveram sobre Hong Kong. Bem, e lá fiz a minha conferência e depois estive mais de 2 horas a responder a perguntas dos jovens diplomatas que estavam lá. Mas quero eu dizer com isto, esse exemplo, case study, é seguido por outros países, sobretudo por pequenos países como Malta, que está interessado em saber como é que se pode negociar com uma grande potência. É interessante e atual, ainda para mais nos tempos de hoje, em que nos faltam tantos exemplos dessa boa diplomacia e da diplomacia construtiva e que, através do diálogo, conseguem chegar a resultados positivos para todos nós. Muito bem. Se calhar passávamos agora para a questão dos 25 anos da retrocessão do território de Macau, e também para qual é a previsão que faz agora para os próximos 25 anos, qual é o interesse português e qual é, na sua ótica, o que é que serão estes próximos 25 anos antes de passarmos ao período pós-2049. Sim.
Bom, o que é que se passou nestes 25 anos e o que é expectável para os próximos até dezembro de 49? Em primeiro lugar, a evolução de Macau foi uma evolução socioeconómica tranquila e no plano político tranquilo. Não houve em Macau os acontecimentos que infelizmente sucederam em Hong Kong, por exemplo. Macau está a ter uma evolução não só socioeconómica como política tranquila, social. Com estabilidade política. De um ponto de vista social, a população cresceu muito, de 99 para cá, quase mais 50%, porque eram 400 e tal mil, são 600 e tal mil. Ou 700, sim. O desenvolvimento de Macau, sobretudo na indústria do jogo e na indústria turística, é extraordinário, a ponto de os casinos de Hong Kong, os casinos de Macau terem uma receita superior aos casinos de Las Vegas. Aliás, estão lá todos os americanos que estão em Las Vegas. Mas temos que focalizar-nos numa coisa. Primeiro, as leis portuguesas, o sistema jurídico português continua em vigor em Macau. E saiu reforçado até com a localização das leis que foi feita. O BNU continua a ser um banco emissor da pataca, em paridade com o Banco da China. Tem sido renovado de 7 em 7 ou de 8 em 8 anos como banco emissor da moeda. Depois, Macau foi privilegiado pela China, já referi, pela criação de um fórum. O Fórum de Macau, que é o único organismo internacional que há, e o Macau como plataforma para as relações entre a China e os países de língua portuguesa, não só o Brasil, mas os países africanos e Timor também, não só no Fórum, mas agora com a nova plataforma que foi criada em Hengqin, na antiga Ilha da Montanha, em Hengqin, onde há uma criação de um instituto, onde o governo de Macau participa, para reforçar as relações, sobretudo económicas, com os países da CPLP. Depois, a criação, o papel de Macau uma faixa, uma rota, na Belt and Road Initiative. E Macau tem um papel que a China lhe quis atribuir também, em que estas plataformas, a Hengqin e o Fórum de Macau, desempenham o seu papel. Depois também o projeto da Grande Baía, a Great Bay Area. E esta Great Bay Area, Macau tem um papel fundamental, não apenas no desenvolvimento do turismo, e penso eu que em futuro de congressos de grandes empresas e de grandes instituições, até para aproveitar as instalações hoteleiras magníficas que tem Macau, como também, de um ponto de vista económico, a importância de Macau neste novo farol da economia da China, chamada a Great Bay Area, com Hong Kong, com Shenzhen, com Zhuhai, também com Guangdong, Cantão, como nós dizemos em português, e que é muito importante. Isto representa quase 30% do PIB chinês para uma população mínima para a China. São 80 milhões de habitantes, é a província mais exportadora da China, a região mais exportadora da China, sobretudo Shenzhen, com alta tecnologia, e o facto de Macau estar integrado neste projeto é importante para o desenvolvimento futuro de Macau. Portanto, é o que podemos esperar nos próximos 25 anos, que se mantenha a presença portuguesa na cultura. O Instituto Internacional de Macau, por exemplo, que foi criado pelo Jorge Rangel, que é o seu presidente e que foi membro do governo do general Rocha Vieira, é muito importante, porque assegura uma presença cultural, a presença de portugueses nas diferentes universidades de Macau, a Universidade de Macau, a Universidade de Cidade de Macau, a Universidade de São José, ligada à nossa católica, o Instituto Politécnico de Macau. Tudo isso é muito importante. A Escola Portuguesa de Macau, tudo isso projeta a cultura portuguesa, os museus que há em Macau. Os bancos, a presença portuguesa, os bancos, são todos não só o banco emissor, o BNU, certo, com o nosso grande amigo Carlos Álvares, que é um farol da presença portuguesa em Macau, mas também muitos bancos portugueses que têm escritórios de representação lá.
advogados, os arquitetos. Advogados, quase todos os advogados estão ligados a escritórios de portugueses. Uma grande vantagem para as empresas portuguesas. Claro, facilita muito, até porque as leis são semelhantes às nossas leis. E tudo isso, obviamente, que facilita. Infelizmente, na minha opinião, as empresas portuguesas nunca souberam aproveitar devidamente a dimensão que Macau lhes oferece para entrar no mercado chinês. Eu já há anos e anos que eu vejo políticos, a Câmara de Comércio, empresários, associações empresariais insistir nisso, mas infelizmente, vamos ver, a lógica do comércio externo português está demasiado vocacionada para a Europa. A Europa representa mais de 70% das importações e das exportações até chega quase a 80%. Sobretudo 3 países, a Espanha, a França e a Alemanha, são mais de 50% das nossas exportações. Só a Espanha representa, depende, entre 26% e 30% conforme os anos. E daí a dificuldade que têm as nossas empresas em exportar para a Ásia e para a China utilizando Macau. Ou em se estabelecer, sim. Não podemos esquecer também o seguinte, 99% das empresas portuguesas são pequenas e médias empresas e, portanto, têm falta de capital até, muitas vezes até para pagar a viagem e ir a Macau ou ir à China. Muito mais difícil abrir um pequeno escritório de representação, tudo isso é difícil. Simplesmente podia talvez haver mais interesse por parte das entidades oficiais ou mesmo por parte da AICEP em estimular mais a presença de empresas portuguesas. Porque nós dispomos de uma coisa extraordinária, que é Macau. Macau é uma plataforma excelente para as nossas relações, não só políticas, não só culturais, mas também económicas com a China. Está provado que as empresas portuguesas, tanto através de Macau como até diretamente, temos alguns bons exemplos, felizmente. Sim. São muito poucos, é verdade, como está a dizer, são muito poucos. E, portanto, temos ali um potencial grande por explorar. Mas temos já uma TMG, que tem uma fábrica em Ningbo, temos a Sodécia também está presente em Dalian, salvo erro. São empresas que a Elastron também está lá presente. Portanto, há algumas empresas portuguesas... A Teixeira Duarte, que está em Macau. Em Macau, sim. E estas 3 foram diretamente para a China. Sim. E temos múltiplas empresas que foram, sobretudo, lá está, o contacto, o facto de poderem falar português e serem alguém conhecido. Tudo isso ajuda, principalmente as empresas mais pequenas que exportam bens alimentares. Exatamente. Ou o setor do têxtil também existe. O setor do têxtil para o hotel também existem algumas empresas portuguesas. Bens de consumo também exportamos, bens industriais. Repara, a China representa quase 6% do nosso comércio externo em importações da China e representa, não chega a 1% das nossas exportações. Certo. 0,8%. Podia ser feito aqui um esforço. Mas, felizmente, nós vivemos num país livre, não podemos obrigar as empresas, coitados, têm que procurar mercados, não é fácil, e eu compreendo que seja muito mais fácil exportar para mercados europeus que estão aqui à mão de semear do que para um mercado longínquo a 11 ou 12 horas de avião, como é a China. Mas podemos nós, Câmara de Comércio, e outras instituições procurar evidenciar os bons dar exemplos, a conhecer melhor as potencialidades deste mercado e, sobretudo, as empresas de média e grande dimensão fazerem um esforço para descobrir melhor o mercado chinês, porque nós vemos que os alemães estão lá, que os franceses estão lá, os espanhóis. Ainda hoje li uma notícia num jornal económico espanhol que uma grande empresa espanhola vai abrir uma unidade industrial em Xangai. Portanto, se os outros europeus lá vão, porque é que nós não havemos de ir? Claro. Então, aproveitando, era um tópico que tinha aqui para mais tarde, mas se calhar vou já antecipá-lo. É também presidente da Oeiras Valley Investment Agency, muito bem. E, portanto, nesse âmbito vai agora, esta semana, aliás, vamos a Macau
e à Greater Bay Area, precisamente Exatamente. com empresas portuguesas. O que é que se pretende nessa viagem realizar e alcançar? Exatamente. Vamos passar 8 dias, 9 dias em Macau, em Shenzhen, Zhuhai e Hong Kong, com encontros com membros do governo em Macau e em Hong Kong, com encontros com várias empresas, quer em Shenzhen, quer em Zhuhai. Vamos visitar o Fórum de Macau. Temos uma delegação de 26 pessoas que vão connosco. Esta viagem é coberta pelo chapéu da Câmara Municipal de Oeiras. Vai connosco o vice-presidente, o Dr. Francisco Rocha Gonçalves, e esperamos que seja possível duas coisas, que é aquilo que nos interessa mais na Oeiras Valley Investment Agency, que é o seguinte: em primeiro lugar, captar e reforçar o investimento chinês em Oeiras. Nós temos, porventura, este ano, o segundo maior investimento chinês em Portugal vai ser em Oeiras. A China Construction, em parceria com a Teixeira Duarte, cujo presidente e mais 2 administradores nos vão acompanhar também, vai construir um parque tecnológico e habitacional em Oeiras, 18 edifícios, 350 a 400 milhões de euros. Logo a seguir ao investimento que está previsto da Calp em Sines, em baterias elétricas, que está um bocadinho mais atrasado, mas também posso dizer aqui que, em princípio, a fábrica da Calp será em Sines, mas os escritórios serão em Oeiras. Portanto, Oeiras está a tentar ser um polo de atração para o investimento chinês em Portugal, que é muito importante, mas nós queremos que seja ainda mais importante. Incluindo o tecnológico, onde a China está sobretudo muito o tecnológico. avançado. Este parque tecnológico, Exato, nós esperemos trazer as grandes empresas de Shenzhen, e por isso vamos visitar o distrito Bohan, em Shenzhen, onde estão os unicórnios e as grandes tecnológicas, para tentar captar empresas para virem para cá, e em Zhuhai também. Depois, o segundo objetivo é internacionalizar as empresas de Oeiras. E não só as que estão em Oeiras, mas dos nossos associados. Por exemplo, vai connosco uma empresa brasileira, que é o presidente de uma empresa brasileira, que é a maior empresa da América Latina na construção de pipelines e gasodutos. Ganhou agora um contrato de 400 ou 500 milhões nos Estados Unidos e quer entrar no mercado chinês pela nossa mão. Uma triangulação que sempre ambicionámos, nós como país. Vão abrir escritórios em Oeiras e vêm connosco. Chama-se Leaderall. Vai ser importante. Portanto, a internacionalização. Vão connosco várias empresas que estão em Oeiras, para além da Teixeira Duarte, outras. E é muito importante porque a entrada no mercado chinês é mais fácil através de Macau e através de Hong Kong. E é isso que nós queremos, no fundo. E esse apoio institucional é muito importante, especialmente para a parte chinesa, ver que vem através do município de Oeiras, da agência de atração de investimento. Tudo isso acaba por ajudar muito os empresários. E, por outro lado, também é muito importante os empresários verem o que está a acontecer na China neste momento, particularmente em Shenzhen, que é uma coisa fantástica em termos tecnológicos. Claro. Por isso nós vamos a Shenzhen, vamos visitar o distrito de Boan, onde estão unicórnios e empresas tecnológicas. Vamos visitar a Huawei, que está em Portugal e que é sócia da Câmara de Comércio e com quem nós, na Oeiras Valley, temos excelentes relações. Vamos visitá-la também, porque é uma empresa tecnológica que está presente em todo o mundo, com muito fortes instalações na Europa e que, inexplicavelmente, o governo português está a limitar a ação naquilo que nós às vezes temos a mania de nos singularizar, não somos acompanhados por outros países. Ainda há dias o ministro responsável do governo espanhol declarou que não há nenhuma limitação para a Huawei atuar em Espanha. Mas enfim, isso são outras coisas, mas nós vamos visitar a Huawei
porque acaba de construir novas instalações em Shenzhen que me dizem que são o supra-sumo das instalações tecnológicas e isso também pode ser útil para as nossas empresas, as que vão connosco, também visitarem essa empresa. Sim, e já agora relativamente à Huawei, que é uma empresa que não só está no mundo inteiro, como está em múltiplos setores de atividade, nomeadamente de robotização através do 5G, de portos. Há portos completamente robotizados hoje em dia na China. São tudo tecnologias que nos interessam muito, a nós também, e portanto queremos acreditar que foi um lapso que vai ser corrigido rapidamente. E a empresa Huawei vai poder atuar com total liberdade, como qualquer empresa, também no mercado português. Sim, eu penso que sim. Repara uma coisa, eu penso que a Huawei, sobretudo, pode ajudar-nos no campo da inteligência artificial para além das comunicações. E nós não podemos, em Portugal, perder a corrida para a inteligência artificial. Eu vejo cada vez mais em Bruxelas a Comissão Europeia a falar nisso, as grandes empresas americanas a falar nisso. A inteligência artificial vai ser fundamental e nós temos que saber trazer para Portugal stakeholders que nos possam ajudar a não perder a corrida para esse grande domínio do futuro. Sim, pode ser uma revolução industrial que se dá em meses ou em poucos anos. Exatamente. É muito, muito importante darmos. E se calhar estamos aqui nós a falar em português e na China, com a inteligência artificial, podem estar a ouvir em chinês, que são coisas extraordinárias que nós nem conseguimos compreender. Sim, mas olha, Isso é inteligência artificial. Sim, eu tenho a aplicação do WeChat e falo com os meus amigos chineses, graças a Deus tenho muitos amigos chineses. Esta minha visita a Macau e à China, penso que vai ser a 51ª vez que eu vou à China. A minha primeira visita a Macau foi em 1970. Veja lá, já lá vão 54 anos. Na minha viagem de fim de curso de Direito. Fomos ao Japão, mas parámos 6 dias em Macau. Nessa altura, infelizmente, não podíamos ir à China, porque não tínhamos relações diplomáticas com a China e era proibido visitar o que então se chamava um país comunista, de maneira que não nos deixavam ir. Mas fomos a Macau e lembro-me muito bem da situação bucólica de Macau, que era uma aldeia tranquila nessa altura, não tem nada a ver com aquilo que é hoje. Mas nós temos que saber encontrar o fine-tuning para as nossas relações com a China e aproveitar cada vez melhor Macau sobre isso. Porque falámos há bocadinho, temos vários óbices que nos querem limitar as relações com a China. E Portugal tem responsabilidades históricas e políticas. Nós somos um dos poucos países europeus com um memorando do Belt and Road Initiative assinado com a China, quando esteve em Portugal há uns anos o presidente Xi Jinping. 2018, exatamente. E temos que, sobretudo, procurar ultrapassar algum radicalismo de linguagem que começa a vir ao de cima na Comissão Europeia. O que, aliás, é um erro, porque as relações económicas entre a União Europeia e a China são muito importantes. Para lhe dar uma ideia, são 2,64 bilhões de euros por dia. Não é por semana nem por mês, é por dia. Só trocas comerciais. Trocas comerciais. Fora o investimento. Fora o investimento. São 857 milhões em mercadorias e 108 milhões em serviços, importação e exportação. Claro, nós temos um grande déficit em relação à China, nós, Europa, mas estamos, vamos ver, há países europeus, e para não dizer o nome, o mais importante deles todos economicamente, que é a Alemanha, que tem relações, a China representa cerca de 12 a 13% do comércio externo alemão. A Volkswagen acaba de investir
há uns meses, 1 bilhão de euros num centro de desenvolvimento tecnológico na China, para os novos automóveis. Em Guangdong, salvo erro. Acho que é em Guangdong, exatamente. Portanto, nós temos que saber interpretar corretamente o que é o de-risking que a Europa está a querer impor nas relações com a China. Porque o risco não é, obviamente, e ultrapassar o risco, o de-risking, não tem a mesma dimensão para todos os países. Exatamente. E não temos que ser seguidistas. Eu fiquei muito surpreendido ontem quando ouvi o primeiro-ministro da Suécia falar a propósito da entrada da Suécia na NATO. E eu conheço bem a NATO, fui lá embaixador 4 anos e meio. Mas o primeiro-ministro da Suécia dizendo que os países da NATO têm que fazer um esforço para que os Estados Unidos não se vão embora da NATO, presumo que estava a referir-se à hipótese do Sr. Trump ganhar as próximas eleições, mas fazer um esforço e começar a ser seguidistas dos Estados Unidos em relação à China. Ora, os Estados Unidos têm com a China uma relação que, depois da reunião de São Francisco recente entre os dois presidentes, se pode dizer que é uma relação de amor-ódio. Vai alternando. Tem dias. E depende de quem fala do lado americano. Eu penso que é verdade. É normal. Depende de se é um democrata, se é um republicano, se é um responsável, se é um governador. Tem dias. A China, como tem, até pelo seu sistema político, um regime muito mais centralizado, a linguagem é única. Os Estados Unidos vão variando, mas há um improvement, há uma melhoria das relações económicas. Porquê? A China precisa dos mercados ocidentais, precisa do mercado europeu e do mercado americano para exportar, que é a fábrica do mundo. A grande mais-valia que a China pode oferecer à economia mundial. Simplesmente nós também precisamos dos bens que importamos da China. Porque se nós puséssemos as fábricas na Europa e nos Estados Unidos a fabricar a maioria dos bens que importamos da China, eles iriam custar o dobro ou o triplo. A nossa vida encareceria. Exatamente. Claro. Isso seria completamente impossível manter o nível de vida que nós temos na Europa. Claro. Portanto, nós também precisamos das mercadorias chinesas. Claro, para manter a inflação baixa, controlada. Exatamente. É preciso encontrar aqui o fine-tuning, o meio termo. Exatamente. E, portanto, o meio termo não pode ser com linguagem mais radical, como infelizmente ontem teve o primeiro-ministro da Suécia. Não. E Portugal aí, e espero que o novo governo saiba fazer isso, tem que ter uma linguagem mais calma em Bruxelas, tem que chamar a atenção para as realidades, tem que chamar a atenção para as nossas relações históricas com a China e para aquilo que nós podemos fazer. Vou-lhe contar um exemplo, sabe? Eu sou presidente em Portugal de uma instituição que existe em Bruxelas desde 1948, penso eu, que se chama Liga Europeia de Cooperação Económica. A Liga Europeia de Cooperação Económica tem 14 ou 15 comitês nacionais em diferentes países. E pediram-me, porque as relações com a China são muito importantes em Bruxelas. Uma vez, numa conversa informal com vários colegas, estávamos a falar das relações com a China. E eu disse-lhes, mas querem saber as relações com a China? Porque é que não fazemos, começamos ao nível académico, porque é que não fazemos, não diria parcerias, mas reuniões conjuntas, por exemplo, com instituições académicas de Macau, para começarem aqui na Europa a perceber o que é a China. Para nós, portugueses, há uma coisa que nós podemos oferecer, é abrir as portas às instituições académicas em Macau. Foi aceito e uma das coisas que eu vou fazer na China agora é também, espero ter tempo para isso, tentar estabelecer contactos com instituições académicas para poder facilitar o melhor conhecimento da China em Bruxelas. Porque faz falta. A China não é conhecida. A China é conhecida por grandes títulos de jornais e por
e por soundbites nos telejornais. Sem dúvida. Não pode ser. A China é um país que tem mais de 3 mil anos. É importante para o não mundo. é uma cultura, é uma civilização. E nós temos todos que fazer um esforço para os entender. Certo. É a diplomacia. É A funcionar e que deveria sempre prevalecer. Porque este discurso, hoje em dia, infelizmente, é um discurso muito negativo e pouco construtivo. E, portanto, devemos procurar isso. E a nível da União Europeia, que falámos agora, também, se calhar pedir-lhe também um comentário relativamente ao seguinte. Aquilo que tenho, sobretudo, visto é que os interesses de países pequenos como Portugal não são idênticos aos interesses de países grandes e muito industrializados. Por exemplo, na indústria automóvel, quem produz automóveis tem interesse em limitar as importações de automóveis chineses, nomeadamente os elétricos, para a Europa, porque tem um interesse próprio, é vender os seus. Mas nós, países mais pequenos, somos prejudicados, porque há menos concorrência no mercado, os preços serão mais altos e, portanto, quem fala dos veículos elétricos fala de mais setores, nomeadamente das energias renováveis, que contribuem para a descarbonização do mundo e do planeta Terra. Portanto, até tem esse benefício geral e também existe uma tendência para cada vez mais penalizar as importações para a Europa desse tipo de produtos. Portanto, são práticas restritivas da liberdade económica a que não estávamos habituados, era ao contrário. Éramos nós quem, há poucos anos atrás, estávamos a lutar por abrir mais, por construir mais o processo de globalização e desde há uns anos poucos a esta parte, aquilo que vemos é o inverso e prejudica países pequenos como Portugal, no âmbito da Europa. Talvez países maiores e que têm capacidade industrial de os produzir saem beneficiados porque conseguem produzi-los e vendê-los a nós, mas nós temos que pagar mais por eles. Sim. Bom, repare, infelizmente, de há uns anos para cá, sobretudo com os conflitos que existem na Ucrânia e no Médio Oriente e antes com o Irão, estamos a assistir a uma coisa que os americanos chamam weaponize the economy, ou seja, tornar a economia uma arma de guerra. Começou com as sanções, os Estados Unidos, na administração Trump, em relação à China e em relação à própria Europa, com a subida das taxas alfandegárias e com as limitações, com as cotas da importação. E isso é, evidentemente, contra o mercado livre e contra os interesses de um país como Portugal. Nós temos, penso que a par com a Holanda, que agora se chama Países Baixos, temos das economias mais abertas da Europa e do mundo. Em Portugal, se nós somarmos as importações e as exportações, chegamos a mais de 90% do PIB. País como a França não chega a 70%, e como a Espanha. Portanto, nós somos uma economia muito aberta. E como economia aberta, temos todo o interesse em que não haja cotas à importação, que não haja tarifas alfandegárias elevadas e que a Europa possa ser um exemplo no mundo com tudo isso. E, infelizmente, o que é que acontece? Há alguns países da União Europeia, não a Alemanha, por exemplo, porque a Alemanha vende, eu penso que todas as semanas, milhares e milhares de Mercedes, de Volkswagens, de Audis para a China. E, portanto, a Alemanha está-se a opor a essas medidas. Mas há países, como por exemplo a França e outros, que estão a querer limitar a importação de carros chineses, dizendo que os carros elétricos chineses, a produção é subsidiada. A produção é subsidiada por quase todos os governos, até pelos governos europeus. Todos nós sabemos como é que isso se faz. Baixando os impostos específicos para determinadas empresas ou então mesmo atribuindo subsídios. Bom, e a China é obrigada a retaliar. Por exemplo, neste momento, nós vemos na imprensa francesa os produtores de conhaque a queixarem-se porque a China limitou a importação de conhaque, que é das bebidas que os chineses mais apreciam e importadas em grandes quantidades. Bom, portanto, lá estamos nós a weaponize da economia, a tornar a economia uma arma de guerra. Numa guerra em que perdemos todos. É que perdemos todos. Perdem eles e perdemos nós. Mas perdemos mais nós do que eles. E esse é que é o problema. Portanto, eu espero que Portugal possa ser em Bruxelas uma das vozes, agora que partimos do princípio que o novo governo não está empenhado em
conquistar nenhum lugar europeu de importância, como estaria porventura o anterior executivo, que o novo governo possa ter em relação ao debate das relações entre a Europa e a China uma posição mais ativa e mais favorável à história, à tradição e, sobretudo, aos nossos interesses na relação com a China. Muito bem. E estou perfeitamente de acordo, como não poderia deixar de ser. Queria ainda perguntar relativamente... Passaram 45 anos, apesar de tudo, nós temos uma relação muito boa com a China. A nível político, acho que sempre conseguimos manter. É natural que haja sempre altos e baixos e que as relações não sejam perfeitas, não é de nenhum país. Mas, fora esses 45 anos, como é que perspectiva os próximos 45 anos da relação? 45 anos é muito. É muito. Costuma-se dizer que mesmo amanhã a gente não sabe. Vamos ver. Eu ficava-me pelos próximos 25, ou seja, muito o que é que acontece até 49? Porque em 49, em dezembro de 49, Portugal deixa de ter responsabilidades políticas em relação a Macau. A nossa declaração conjunta, que assinámos com a China, transmitindo a administração de Macau à China, porque Portugal considerou sempre que a soberania era chinesa, nós tínhamos era a administração de Macau. A declaração conjunta foi depositada nas Nações Unidas e nós temos responsabilidades, como parte assinante da declaração conjunta, na sua implementação e, por isso mesmo, temos um consulado-geral importante em Macau, que não só renova a documentação dos habitantes de Macau com nacionalidade portuguesa para nós, mas como também acompanha ao milímetro e ao minuto, penso eu, a evolução de Macau, e como a nossa Embaixada da China, onde temos um excelente embaixador, com grande experiência, que já esteve na China, já tinha estado na China como mais jovem diplomata, e temos uma Embaixada excelente para acompanhar a situação. A evolução em Macau, nos próximos 25 anos, vai seguir a tendência geral que se está a verificar, ou seja, uma integração que a China está a fazer até de uma maneira soft, de uma maneira suave, porque Macau, a partir de 49, é uma província chinesa, deixa de ser uma região... Certo. Por acaso tenho dúvidas especial. Que isso seja do interesse da China. Talvez interessa-lhes, se calhar, manter a pataca e manter a autonomia que existe, mesmo a nível de fronteiras e como Hong Kong, no fundo, funciona. Acho que tanto Hong Kong como Macau vai ter mais interesse para a China manter um estatuto um bocadinho diferente. É verdade, mas isso eu ligaria isso a duas coisas, sem querer fazer grandes especulações. Primeiro, qual vai ser a dinâmica da Great Bay Area, da Grande Baía, porque Macau e Hong Kong estão claramente integrados na Grande Baía. Eu até diria que a Grande Baía, uma das razões da Grande Baía é uma integração progressiva de, claro, quer de Hong Kong, quer de Macau, naquela região. Também penso que sim. Em segundo lugar, tudo depende também de Taiwan. Nós não nos podemos esquecer do seguinte: Deng Xiaoping, líder da China, em 85, quando os ingleses assinaram a declaração conjunta sobre Hong Kong, e em 87, quando nós assinámos, eu assisti à conversa, a tomar notas, como competia, à conversa de quase 2 horas que o primeiro-ministro português teve com o Sr. Deng Xiaoping, e nunca mais esquecerei esse momento, porque foi importante para Portugal e foi importante para mim ter podido assistir. Macau e Hong Kong, numa transição pacífica para a China, eram um exemplo para Taiwan. Era um exemplo para Taiwan. Claro. Aliás, quer em Xangai, quer em Pequim, presumo que noutros aeroportos da China, há cartazes a dizer as saídas para o estrangeiro e as saídas para Macau, Hong Kong e Taiwan. Porque para a China, para o raciocínio político chinês, as situações são similares. Portanto, eu também penso que a evolução de Macau e de Hong Kong vai depender de uma futura integração de Taiwan na China, se ela é possível, se não é possível,
se vai ser feita de forma pacífica, se vai ser feita de forma menos pacífica, tudo depende. Tudo depende. Aliás, sobre isso há muita especulação, e pode ser, esperemos que não, mas o interesse quer dos Estados Unidos, quer do Reino Unido e de vários países europeus no chamado Indo-Pacífico, também tem a ver com a conflitualidade possível que pode haver em Taiwan. Nós, como portugueses, esperemos que não haja, até porque Taiwan, para nós, é a Formosa. Fomos nós os primeiros a passar lá. E esperemos que não. Mas eu penso que a evolução de Macau e de Hong Kong também depende de quais são as dinâmicas chinesas em relação a Taiwan e as dinâmicas de Taiwan em relação à China. Porque são mútuas. E, portanto, nos próximos 25 anos, entre outras coisas, também podem ser condicionados por essa situação. Mas eu penso que a Great Bay Area é o grande exemplo. Macau, penso que manterá sempre a sua especificidade. Não sei até que ponto vão manter a moeda ou não, que curiosamente, cada vez mais, em Macau, como sabe, diz-se cada vez menos pataca e diz-se cada vez mais Macau dólar. Não sabia, não. Nas lojas diz-se muito Macau dólar. Enfim, é por causa do Hong Kong dólar. Mas eu não sei, porque, como sabe, a emissão, quer pelo Banco Nacional Ultramarino, quer pelo Banco da China, é renovada cada 8 ou 9 anos. Sim, foi agora, acho que foi agora há 2 anos. 2 anos. Há 2 anos. Foi agora, creio que há 2 anos. E, portanto, vamos ver. Mas eu penso que nos últimos anos vai haver uma maior... ir-se a manter ou não o sistema legal atual em Macau. Ou a common law em Hong Kong. Não sei. Sim. Tudo isso depende... Tudo isso pois, depende... estou a perceber. São questões políticas. Mas, do ponto de vista económico do interesse chinês, eu acho que, sem dúvida, interessa mais manter uma certa... Um país, 2 sistemas, no fundo. Eu acho que lhes interessa manter os 2 sistemas. Eu acho que sim, mas eu penso que isso vai ser cada vez mais no enquadramento da Great Bay Area. Cada vez mais. Sem dúvida. Cada vez mais. Sem dúvida. Aliás, já se verifica em algumas zonas em Shenzhen, delimitadas, não sei se Bao'an é uma dessas zonas ou se tem alguns territórios que sejam assim, em que as empresas que estejam sediadas em determinados territórios já da China continental beneficiam do mesmo sistema fiscal de Hong Kong. Exatamente. Já começa a haver essa integração. E dizem-me que em Zhuhai também há Zhuhai há, zonas extra-fiscais. Exatamente. Hengqin muito provavelmente vai acontecer o mesmo. E, portanto, acho que isso é positivo. Aliás, é muito positivo. Sempre que os impostos baixam, acho que é sempre positivo. Portanto, para toda a gente. Para toda a gente. Portanto, se em vez deles aumentarem em Hong Kong, se baixarem na China, acho ótimo. Sim. E uma última questão para terminar. Eu penso que foi há cerca de 2 anos fez um ensaio muito interessante para a Câmara de Comércio sobre qual seria, não sei se se recorda, qual poderia ser o papel da Câmara de Comércio nos próximos tempos, da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa. E disse uma coisa muito interessante que realmente se veio a verificar, foi que no âmbito das relações cada vez mais tensas entre a China e os Estados Unidos e que estavam a chegar também à Europa, estavam a contagiar a Europa, a Câmara de Comércio teria aqui uma oportunidade de desenvolver um papel institucional de ajuda às empresas que se calhar não tinha antes. E, de facto, isso aconteceu, nós verificámos isso e temos sido muito solicitados para apoiar desse ponto de vista mais institucional. Naturalmente, o que é desejável é que esse período termine, que as relações sejam boas, porque os maiores beneficiados vão ser as empresas e quando as empresas são beneficiadas, somos todos nós beneficiados, porque as empresas são quem gera riqueza, são quem cria postos de trabalho e são quem paga impostos. Portanto, no fundo, as empresas penso que é um dos elementos mais importantes de qualquer sociedade. E pedi-lhe só um comentário, agradecer esse conselho que nos deu e que nós, de facto, seguimos e confirmamos, e pedi-lhe só um comentário final também, relativamente àquilo que pode ser o papel da nossa Câmara de Comércio. Muito bem, eu acho que a Câmara de Comércio neste momento, e cada vez mais, até pelas circunstâncias que referiu, uma estrutura
que pode facilitar a criação de oportunidades para as empresas. Primeiro, porque a Câmara de Comércio, tal como eu já assisti várias vezes, tem excelentes relações com a Embaixada da China em Lisboa. E isso é muito importante, dadas as características políticas do regime chinês. É muito importante mesmo. Em segundo lugar, a Câmara de Comércio, pelas múltiplas iniciativas, quase todos os dias há uma iniciativa da Câmara de Comércio, e várias por semana, está a alargar o leque de oportunidades, criando interatividade entre as empresas portuguesas e o mercado chinês. Um mercado múltiplo, a Câmara acompanha a diversidade geográfica da China e organiza em várias latitudes chinesas, várias geografias chinesas, muitas atividades. Privilegia Macau, onde o Dr. Carlos Álvares representa muito bem a Câmara, é uma pessoa muito ativa, como todos nós sabemos, mas a Câmara é incontornável. A Câmara é uma ajuda extraordinária para o AICEP e para a diplomacia económica portuguesa na China, porque pode, até pela sua estrutura muito mais flexível e por não estar limitada por razões políticas, pode chegar a outros interlocutores e pode facilitar a ação das empresas. Muito obrigado, Sr. Embaixador. E quem sabe podemos repetir um dia mais tarde um outro sobre outros temas também. Com todo o gosto. Muito obrigado. Muito obrigado.